A graça e a paz, meus irmãos, que seja o amor de Deus, o elo que nos une, que o amor de Deus abençoe você e sua família. Mais uma semana de volta. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos novamente. Alguns avisos antes da mensagem. Chamar nossa atenção, aliás, a sua atenção, principalmente os jovens, que no próximo sábado nós teremos nossa reunião online, sábado 19 horas. Também estamos sempre nos reunindo, né? Daqui a pouco eu tenho um encontro marcado com os casais da igreja, na nossa sala dos casais, né? Às 10h20. Temos alguns aniversariantes essa semana, né? A irmã Ivonete no dia 7, né? A minha mãe, graças a Deus pela vida dela. A irmã Dalgisa, a esposa do pastor Pires. E Levi, filho do casal Nadir e Adailton. A minha oração é que o Senhor abençoe a vida dos três. Parabéns, irmã Ivonete, irmã Dalgisa, Levi, no dia 7, no dia 10 e no dia 12, respectivamente. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Estamos caminhando. Semana passada, né, a gente continuando falando sobre discipulado, a gente falou sobre o cálculo da renúncia. A gente refletiu sobre os dois aspectos da renúncia: razão ou reflexão e amor. E também a gente viu que Jesus deve ser superior a qualquer relacionamento que a gente possa trazer para a vida da gente. E também vimos que ao assumirmos o compromisso com Jesus, precisamos calcular o que está envolvido nesse compromisso. Eu queria chamar sua atenção hoje para o texto de João, capítulo 6, nos versos 60 a 69. Esse capítulo é um capítulo cheio de conflitos, né? Cheios de... nesse sentido, o Senhor causa meio que uma confusão, um burburinho entre os judeus que estavam presentes ali. E eu quero, nesta manhã, já nos preparando para a ceia mais tarde, fazer um questionamento para você, provocar você, né? Perguntando: para onde você vai? Para onde você vai? João capítulo 6, nos versos 60 a 69. Jesus se identifica como o pão da vida, né? Questiona ou confronta o povo, dizendo que ele é o pão que desceu dos céus, fala sobre o maná e diz que ele é superior a Moisés nesse sentido. Então nós vamos ler. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois, diz o apóstolo João, Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair, ou quem iria traí-lo. E prosseguiu. A fala do mestre diz assim: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, no verso 67, vocês também não querem ir? Veja a questão. Essa é uma questão para nós, né? Quando a gente falou a semana passada sobre o preço que se tem que se calcular na hora que se pensa em seguir a Jesus, essa é uma boa questão, né? Para onde você vai?
nesse sentido. Eu queria trazer você para que pensemos sobre dois aspectos. Primeiro, nós sempre teremos, sempre tivemos, sempre teremos dois caminhos como opção. Eu queria trazer você, ou levar você, até o Éden, em Gênesis capítulo 2, os versos 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. Quando o escritor de Gênesis diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Se você olhar um pouquinho mais abaixo, no verso 25, você vai perceber que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quando a gente volta um pouquinho para Gênesis capítulo 1, nos versos 27 a 30, a gente percebe como era o relacionamento com Deus, ou entre Deus e o homem. A gente percebe como Deus preparou o jardim para o homem. O texto diz assim, Gênesis 1, 27 a 30. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda árvore e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. O escritor de Gênesis segue dizendo que assim foi. Aí você percebe aqui como era a vivência do homem no jardim, a intimidade dele com Deus. No capítulo 3 de Gênesis, você, prestando um pouquinho atenção, você vai perceber que Deus passeava na virada da tarde para conversar com o homem. Esse é um caminho. Esse é um caminho. O caminho onde o homem estava bem no jardim, o jardim o servia, pronto para multiplicar e crescer, para ter comunhão com Deus e viver no jardim, tendo a proteção e a provisão de Deus. Mas temos textos que nos mostram na palavra de Deus que Deus possibilita para o homem. Deuteronômio capítulo 11, nos versos 26 a 28, Deuteronômio 11, 26 a 28, quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, Deus fala para o seu povo: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem aos meus mandamentos. Aliás, vocês terão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho de hoje, ou que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Então perceba que nós temos dois caminhos no Éden. O primeiro caminho é o caminho da comunhão, do jardim que serve ao homem, do bate-papo com o seu Senhor na virada da tarde, dos animais que servem o homem, do alimento, ou seja, da segurança e da provisão
colocada pelo Senhor. Mas em Gênesis capítulo 3, o homem decidiu não ir pelo caminho do Senhor. Ele resolve deixar esse caminho. E aqui a gente tem dois caminhos: o caminho da obediência e o caminho da desobediência, da mesma forma que aconteceu no Éden. Alguém, um dia, conversando comigo sobre esse texto de Deuteronômio, disse assim: Deus é muito egoísta, ele dá bênção para os que estão no seu caminho, para os que estão fora do seu caminho, ele amaldiçoa. Na realidade, os dois caminhos estão também colocados no Novo Testamento. E a gente, basicamente, em todos os evangelhos. Mas eu quero citar Mateus capítulo 7, nos versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Quando Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É uma observação interessante aqui, né? Muitos estão na porta larga, né? No amplo caminho. Muitos é o caminho da perdição. E poucos entrarão pela porta estreita e trilharão o caminho apertado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós temos dois caminhos apenas. Nós escolhemos. Milton, por que a gente não escolhe o caminho que a gente quiser e está tudo certo? Teríamos bênção em todos os caminhos que decidíssemos entrar. Na realidade, Deus criou o homem. Deus criou você. Deus sabe o que é bom para mim e para você. Jeremias diz que Deus tem planos de paz, planos promissores para nós. Ele sabe o que é bom para nós, então ele entende claramente que tem um caminho só para nós. Mas nós ficamos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto, João capítulo 8, não pode ser tirado do contexto, do seu propósito original. Nós somos livres para decidirmos o que quisermos, contanto que entendamos que somos responsáveis pelo caminho que quisermos traçar para nós. Então, nesse sentido, nós temos dois caminhos como opção. Ou tomamos o caminho que eu vou contextualizar no Novo Testamento, né? A porta estreita, apertado o caminho. Ou então seguimos a porta larga e o caminho amplo. Nesse sentido, nós falamos sobre isso a semana passada, quando dissemos, e a semana retrasada, né, quando dissemos que precisamos perder a vida para ganhá-la. Ou seja, precisamos abrir mão dos nossos conceitos, dos nossos contextos, das nossas vontades e ganharmos a vida de Deus, a vida eterna. Para onde você vai? Qual dos dois caminhos você opta? Mas a gente não está falando de religião, de religiosidade aqui. A gente está falando de obediência. Porque o homem foi criado por Deus, colocado no jardim, vivia com o Senhor em comunhão, mas optou por um caminho errôneo para ele e que trouxe distanciamento do Senhor. A gente está falando de vida íntima com o Senhor. E nesse sentido, essa vida íntima geralmente é uma vida de escândalo, porque o Evangelho é escândalo revelado. Veja, João capítulo 6, um pouquinho antes do texto que nós lemos no início, João 6, nos versos 41 a 47, e que nós daremos continuidade mais tarde. O apóstolo João diz assim: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu.
e diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele a quem aqui vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro, diz Jesus, asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. João 6, 41 a 47. Esse é o evangelho do escândalo. É o evangelho que cria confusão. É o evangelho que traz conflitos. Nós vimos isso na semana passada à noite. É o evangelho que simplesmente traz confronto. Esse é o escândalo do evangelho revelado. Esse é o caminho da porta estreita, do caminho apertado. Nesse sentido, precisamos fazer algumas observações, porque quando o próprio texto nos pergunta para onde vamos, nós precisamos entender isso, porque estamos falando de esperança, de amor, mas eu falo de disciplina, de discipulado também. Nesse sentido, Jesus traz alguns textos interessantes aqui. Perceba, quando ele fala sobre atrair. Atrair, né? O que é isso, Hamilton? O que Jesus Cristo quis dizer com ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair? Jesus está falando de Jeremias 31, verso 3. Quando o Senhor está falando do seu amor pelo seu povo. Ele diz assim, quando Jeremias fala do Senhor, ele diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei. Está falando de Jerusalém, se referindo ao povo de Israel. Eu a amei com amor eterno. Com amor leal eu a atraí. Veja que quando Jesus fala em atrair, em João 44, aliás 61, aliás João 6, no verso 41, ele está falando do amor dele. João 6, 41, 44, ele está falando do amor dele. O amor que atrai. O amor que atrai. E ele fala de ensino no texto, basicamente, sem me enrolar agora, ele está falando do ensino que é citado em Jeremias capítulo 31, nos versos 33 e 34. Perceba que quando Jesus diz, está escrito nos profetas, todos serão ensinados. Ele se refere a Jeremias 31, nos versos 33 e 34. Isso é muito interessante, porque, veja, aqui nós temos claramente que o Espírito ensina, que você não precisa de alguém superior ou tido como superior a você para aprender, porque o Espírito Santo lhe ensina. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Veja, porei a minha lei no íntimo deles. Depois eu trago um texto de Hebreus para a gente ver esse texto. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui
duas informações importantíssimas. Primeiro, você não precisa de mim para lhe ensinar, porque você tem a revelação. Se é que você tem o Espírito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, mas se você tem o Espírito, você tem a revelação. E você não precisa de mim para lhe ensinar. Nesse sentido, Deus diz que o Espírito Santo lhe ensinará. Segundo, ele diz claramente ao profeta Jeremias: eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Preste atenção, você que vive lembrando dos seus pecados, você que autoriza pessoas para lhe lembrarem dos seus pecados. Eles, segundo o Senhor, são esquecidos pelo próprio Senhor. Estão esquecidos pelo próprio Senhor. Eu não me lembrarei mais dos seus pecados, diz o Senhor. A graça literalmente apaga os seus pecados. Nesse sentido, veja, fala do profeta Oséias da mesma forma. Deus diz através do profeta Oséias: mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não receberam ou não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Perceba o que o amor de Deus faz pelo seu povo. E você está incluído nisso. Deus diz: eu ensinei Efraim, eu peguei ele pelo braço e o guiei pelo caminho. Eu o curei. Eu o conduzi com laços de bondade humana e de amor. Amor de Deus é tremendo nesse sentido, irmãos. E mesmo assim o povo de Deus resolveu não estar com ele. Resolveu estar em outro caminho. Eu queria fechar com mais dois textos, antes da conclusão. O primeiro texto é Hebreus capítulo 8, nos versos 10 e 11, quando o escritor de Hebreus cita literalmente Jeremias 31, 33 e 34. Algumas pessoas, quando eu cito esse texto, dizem para mim: sim, mas esse texto está no Antigo Testamento. Está aqui o escritor de Hebreus, capítulo 8, nos versos 10 e 11. Diz assim o Senhor, exatamente como está em Jeremias 31, 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. E vejam, lá em Jeremias 31, 33, o Senhor diz: porei a minha lei no íntimo deles. Aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim: porei as minhas leis em sua mente. Literalmente é o Senhor que coloca o amor dele na mente da gente. Por quê? 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. É difícil entender isso. Você já tem o mandamento do Senhor em sua mente. Se é que você tem o Espírito, repito. E aí o Senhor continua dizendo: e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aí vem, verso 11, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Vejam, literalmente Jeremias repetido em Hebreus capítulo 8, nos versos 10 e 11. Mas, Emilson, aqui não está falando de amor. Jesus diz, Mateus capítulo 22, nos versos 37 a 40, ele resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: ama ao seu Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Ele diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Mas, se você quiser, eu posso citar um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 9. 1 Tessalonicenses 4, 9. O Senhor diz assim para você, através do apóstolo Paulo: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Aqui, o mandamento se torna ensino. E o apóstolo Paulo diz: vocês mesmos já foram ensinados por Deus. É o Espírito Santo quem te ensina a amar. Você não precisa se esforçar por isso. Basta entender que se você estiver no caminho do Senhor, mas esse é o caminho apertado, ou da porta estreita, o Senhor te ensinará. Se você estiver no caminho que o escândalo do Evangelho é revelado através da sua vida, com certeza você está nesse caminho porque o Espírito Santo está te guiando, está te revelando, te ensinando, te indicando. Eu quero concluir. Nos versos 68 e 69 do texto inicial, capítulo 6 de João, 68 e 69, quando Jesus Cristo questiona no verso anterior, ou seja, o 67, aos seus discípulos: vocês não querem ir também? Todo mundo me abandonando, todo mundo saindo, se vocês quiserem, vocês também podem ir. Aí o apóstolo João, escritor do Evangelho que estamos lendo, responde, aliás, o apóstolo Pedro, né? E o escritor do Evangelho que estamos lendo relata. Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos, Senhor, e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde você vai? A minha oração é que você entenda esta mensagem. 2 caminhos. Basicamente contextualizando no Novo Testamento. Largo ou estreito? Como você queira referir-se, o estreito ou o largo? Porque somente no estreito é revelado o escândalo do Evangelho. Para a honra e glória do Senhor e vidas reestruturadas e salvas no Senhor. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome. A minha oração é que o teu Espírito esteja ensinando a cada um de nós. A tua palavra diz assim, deixa claro, Senhor, nesse momento, que é o Espírito quem ensina, é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem guia. Se nós formos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito Santo quem nos coloca no corpo conforme a sua vontade, quem nos comunica os dons que temos, quem nos fala como fazer, enfim. Para quem entende que tem o Espírito, não há problema, não há confusão nesse sentido. Então a minha oração, Senhor, é que Tu esteja tirando todas as dúvidas dos meus irmãos e irmãs que estão me vendo nesse momento e adiante, quem assistir. Que o Senhor nos proteja com Seu amor, que o Senhor nos fortaleça com a Sua graça, que o Senhor renove as Suas misericórdias sobre nós e nos dê a paz. Assim eu oro, entendendo que o Senhor está protegendo o nosso país. No nome de Jesus. Amém. Mais tarde temos um encontro. Estaremos
na nossa sede, às 17 horas, para participarmos da ceia. Se você não for, estaremos no nosso canal no YouTube, transmitindo ao vivo, para que você possa participar conosco. Espero você lá, pessoalmente ou online. Deus te abençoe.